Irmãos, hoje o nosso assunto vai ser esse aí, tendes fé em Deus, e tentar responder essa pergunta, né? O que Jesus diria a cada um de nós diante de uma dificuldade? E eu chamo de dificuldade muitas coisas, mas quando você, como Jesus, tem uma leve decepção aqui, né? Ele vai na figueira, não encontra o fruto, e não que ele não soubesse nada disso, tudo que acontece é para uma lição espiritual de cada um de nós. E ele vai lá, está decepcionado, então ele olha para a figueira e fala: ó, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. É uma decepção, né? Mas pode ser outras coisas, pode ser aquele momento de tribulação mesmo, né? Pode ser momento de fraqueza, pode ser um desânimo. Olha, irmãos, sempre se levanta, e Satanás sabe fazer isso, sempre se levanta na vida espiritual alguma coisa para nos impedir caminhar até o propósito eterno de Deus para nossas vidas. Veja só que Jesus ele sai de Betânia, na casa de amigos, e ele vai para Jerusalém. Ele faz isso por 4 dias seguidos. E nesses 4 dias, num desses 4 dias, ele passa e vê essa figueira, ele para, ele vai à busca de frutos, não encontra, ele amaldiçoa, né? E no outro dia, passa novamente, e quando os apóstolos olham, vê que a figueira está seca, esturricada desde as raízes. Olha que interessante o versículo 20, né? Tinha se secado desde as raízes. É uma coisa impressionante de um dia para o outro. E eles se impressionaram: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ainda que Jesus não usou essa palavra, maldição, ela se secou, né? Aquele espanto, né? E Jesus, então, ele os adverte e diz: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, o que Jesus diria para nós em relação a alguma coisa que impede o nosso crescimento espiritual? Alguma coisa que impede até a nossa alegria espiritual, a nossa comunhão espiritual com os nossos irmãos, com a nossa própria família. O que Jesus nos diria? Tende fé em Deus. Essas coisas não vão durar. Esse mal, ele não vai durar. Ou esse engano, ele não vai prevalecer. É isso que Jesus diria para nós. Olha, irmãos, esse dia, né, que Jesus amaldiçoou essa figueira, Jesus ele está usando uma atitude que não é comum ao nosso Senhor. Quando é que ele saiu amaldiçoando alguma coisa? Veja, é muito difícil você ver isso nos evangelhos. Jesus é aquele que estende a mão, é aquele que está do lado, é aquele que cura, é aquele que apoia, é aquele que ajunta, é aquele que abraça, é aquele que está sempre querendo ajudar, é aquele que abençoa. Agora, nesse momento, ele para ali, ele fala uma palavra dura, ainda que é para uma figueira, que seja para uma árvore, é uma palavra que comumente ele não falaria. É porque ele quer nos ensinar uma lição espiritual. Jesus está decepcionado, né? Então, irmãos, lembremos que ele é Deus. Se ele passa naquele momento, sabe que não tem fruto porque ele é Deus, então por que ele parou lá? Então você tem que pensar o seguinte: ali o nosso Deus, ele age como homem para nos ensinar lições espirituais. É como se ele estivesse decepcionado, se sente enganado, porque é uma figueira que tem folhas, e ela teria que estar com muitos frutos. Ele chega lá, não tem nenhum fruto, então ele foi enganado. Então, o dia que você se sentir enganado, ou decepcionado, ou acuado, lembre-se dessa passagem de Jesus, que ele olha, ele realmente fala aquela palavra forte, e no outro dia o que acontece com a figueira? A figueira, ela se desfaz. Mostrando para nós exatamente isso, irmãos, a importância de a gente ver as coisas de uma forma espiritual, né? Ele dá 2 advertências aí. A primeira advertência, capítulo 11, vamos lá. Capítulo 11, né? E capítulo 11 aqui, e versículo 14. Ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre.
Depois ele faz outra advertência pela incredulidade, lá no versículo 22. Ele disse-lhes, né, tende fé em Deus. É a mesma história, né? Vamos identificar essas advertências aqui, porque as duas é uma história só, né? Qual que é o ensino que Jesus quer dar aqui para nós? Importante a gente pensar nisso aí, né? Então, se ele vai para um lugar ali e vê aquela figueira que promete tanto e não faz nada, é claro que ele, né, como homem, tem uma decepção aí. Porque muitas vezes a nossa tristeza, a nossa angústia, nada mais é do que uma decepção mesmo. Facilmente nós nos decepcionamos. Agora veja só, facilmente você se decepciona com a sua própria família, se decepciona com o seu ambiente de trabalho, que era tão bom quando você entrou, daqui a pouco não está legal mais, né? Imagine, meus irmãos, quantas decepções nós vamos ter na nossa carreira cristã dentro da nossa própria igreja. Quantas são as batalhas que você tem na sua casa? E também na onde você trabalha, no seu emprego, e quantas você vai ter aqui na igreja, na sua rua. Imagine essas coisas. Então, Jesus, ele está olhando aqui, olha, essas coisas, né, você lembra daquelas três coisas que a gente tem falado nas nossas mensagens anteriores. Você vê, você julga, e aí você, então, age, né? Então, Jesus, ele olhou aquela árvore, né, julgou que foi enganado, e ele vai ter uma ação, olha, isso aí vai passar, entende? Então, Deus está ensinando aqui para ele, tenha fé que essa decepção, ou tenha fé que essa dor, tenha fé que essa perseguição, olha, tenha fé que essa montanha, ela vai ser retirada. Por que eu citei a palavra montanha? Porque é Jesus que diz isso. Quando segue a mensagem, quando eles veem que a figueira está amaldiçoada, eles se espantam. Ah, Senhor, então olha aí, né? A figueira está seca. E Jesus, ele fala, tende fé em Deus. Quer dizer, vocês acham que isso é uma coisa, né, incrível? Tende fé em Deus. E o que ele fala depois? Dá uma olhadinha aqui no versículo 23, né? Ele fala, em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, aí está, né, a palavra monte, como eu citei, né? Então, meus irmãos, montanhas nós vamos ver já já, não é só terra, quer dizer, obstáculos na nossa carreira espiritual. Perceba, irmãos, que às vezes nós pensamos que coisas ruins não estão sendo vistas por Deus. Esse é o argumento dos ímpios, é o argumento daqueles que realmente não têm uma comunhão, não têm uma intimidade com Deus, né? Você olha para esse mundo, parece que em alguns lugares a guerra nunca vai acabar. Parece que em alguns lugares a fome também nunca vai passar. Aí você vê, eles levantam a bandeira da não existência de Deus, ou senão, olha, se Deus ele não existe, então ele está de olhos fechados. Se Deus não existe, ou se Deus existe e não está de olhos fechados, então ele não tem poder para mudar essa situação, né? Então, você chega nesse ponto, às vezes, na sua própria vida, se você não estiver em alerta. Porque pode ser que vai acontecer alguma coisa na sua vida e você vai pensar, onde está Deus, né? Onde está Deus? Às vezes as igrejas são tomadas de escândalos, de falsificadores da palavra, e a gente pensa que aquela é a última nota da igreja, que aquilo é o último tempo da igreja. Não, né? Então, Jesus está dizendo aqui para nós que não é assim, né? Então, Deus está cego? Deus não vê? Convido você para abrir lá no Salmo 73. Por quê? Porque aqui o salmista, né, o Asaf, ele realmente tem uma crise de fé tão grande que ele chega a imaginar que Deus não liga, né? Verdadeiramente, versículo 1, olha lá. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Não é que ele ia cair. Pouco faltou dele desacreditar completamente em Deus.
Olha o versículo 3: pois eu tinha inveja dos ímpios quando eu via a sua prosperidade, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, não são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Então ele ficou olhando para os ímpios, para a prosperidade dos ímpios, e está lá todo bravo com Deus, né? Versículo 8: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, sua língua andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espreme, e eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que eles são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu te tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Veja, ele faz uma comparação dos ímpios com ele. Ele diz: o camarada está lá espremendo quantas coisas maravilhosas no copo dele, ofendendo Deus com a sua boca, com suas ações, e eu, em vão, eu estou servindo a Deus, eu sou um homem que estou ali trabalhando na casa do Senhor. Ele faz essa comparação. Você conhece esse salmo, você sabe que tem uma reviravolta nele, uma vitória muito grande quando ele passa a olhar para a palavra de Deus, para esse Deus maravilhoso. Isso acontece. O que eu estou querendo mostrar aqui, meus irmãos, que às vezes nós pensamos que as coisas ruins estão desapercebidas por Deus. Aí, o que Deus diria para ele? Sabe o que Deus diria para ele? Tende fé em Deus, né? Essas coisas vão passar, meu filho. Os ímpios vão passar. Essa perversidade um dia vai passar. Esse povo que provoca essa fome, também um dia eles vão passar. É isso que Deus diria, né? Então as coisas ruins acontecem, né? Ou elas estão diante de nós, não tem jeito. E eu posso ficar indignado como o salmista. E se eu ficar só indignado, então, irmãos, eu vou perder a minha fé. Eu tenho que ficar indignado? Claro, Jesus ficou indignado com aquela figueira, correto? Então é normal. Se você ficar indignado com uma coisa que não está dando certo, olha, pense que isso é uma coisa normal. Se você está indignado com o pecado, isso é uma coisa normal de um cristão. Se você está indignado porque as coisas estão ali, a reviravolta no mundo, está tudo de ponta cabeça, parabéns. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus está tocando no seu coração. Então, se você se indignar, porque mesmo na igreja, mesmo dentro da sua casa, tem alguma coisa que está contra a palavra de Deus, parabéns. Amém. Mas o que Jesus diria para você? Diria: olha, tem de fé, continue, mas você, além de indignação, você tem que entender, você vai ter que compreender para tomar a atitude correta. Porque senão, irmãos, a gente ou vai desanimada, a falta de fé, como eu falei, ou a gente vai virar um radical na fé, e também Deus não quer isso. Eu acho muito linda a parábola do trigo e do joio. Porque nessa parábola você tem assim, dois semeadores. Nós sabemos que um dos semeadores, Deus semeando ali, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus semeia o quê? Deus semeia a boa semente. Aonde? No seu campo. Esse mundo pertence a Deus. E aí vem o quê? Aí acontece que vem o inimigo, quando está os trabalhadores dormindo, vem o inimigo e faz o quê? Ele planta o joio. Então são dois semeadores. Cada um tem a sua semente. E aqui, meus irmãos, coloca isso na cabeça, nós crentes temos que colocar isso na cabeça para o nosso bem espiritual.
Em momento nenhum, o bom semeador impede que aquele inimigo entre no campo dele e semeie o joio. Ele que permitiu isso também. Mas, pastor, isso aconteceu quando os trabalhadores estavam dormindo, não é isso que diz lá em Mateus capítulo 13? Os trabalhadores dormindo e veio o inimigo e plantou o joio. É verdade, isso é um alerta para nós. Deus permite que o inimigo, às vezes, ele faça muita coisa porque nós estamos sonolentos na fé. Porque nós não vigiamos em oração, porque nós não damos um tempo adequado para a palavra de Deus, para a Bíblia, porque nós não nos importamos com o corpo de Jesus, que é a igreja, nós nos importamos com as almas que estão perdidas lá fora. Então é fácil do inimigo entrar e semear lá o joio, E aí, quando o negócio está crescendo, cresce o trigo e cresce o joio junto, os mesmos que estão dormindo, quando o inimigo vem e semeia, se cresce de alta justiça, sabe? Olha lá, o senhor não plantou a boa semente, olha, que apareceu um joio, Aí o Jesus fala, mas foi o inimigo que fez isso. Então, quando alguma coisa, irmãos, quando alguma coisa terrível acontecer, lembra, foi o inimigo que fez isso. Mas também lembre-se, quando será que eu dormi? Pode ser que nós dormimos. Se você não dormiu, o inimigo ainda pode semear. Mas aí, olha a justiça crescendo dentro do coração. Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranca todo esse joio? Não é assim que fala na parábola? Vamos arrancar o joio. Muito bem. Veja, algumas coisas acontecem na nossa vida porque nós desfalecemos, nós titubeamos, nós ficamos dormindo espiritualmente, e depois cresce dentro de nós mesmos um ódio, uma tristeza, como acontece aqui nesse momento. O Senhor quer que a gente arranque o joio? Deus permitiu que o joio fosse arrancado? Deus não permitiu que o joio fosse arrancado. Deus disse, não faça isso, para que também não tire o trigo, para que a boa semente também não seja tirada. Deixa. Vai chegar um momento, vai ter a ceifa, aí separa um para um lado, separa outro para o outro. Então, veja, meus irmãos, as coisas ruins acontecem e a gente tem que tentar entender, compreender. Vamos espiritualmente entender tudo o que está acontecendo. E a parábola do joio nos ensina isso, a ter o quê? A ter paciência quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Lá no nosso livro de Atos, quinta-feira, quando estudo com a igreja, nós estudamos essa semana a conversão do Saulo, Alexandre? Nós estudamos a conversão do Saulo. Agora, veja bem, o Saulo está perseguindo a igreja, está matando homens, mulheres, dando voto de morte para eles. Ele é realmente um carrasco da igreja. Talvez a igreja falava assim, meu Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Meu Deus, por que o senhor não mata esse homem? Por que o senhor não arranca esse joio desse mundo? Tira, Senhor, elimina esse homem aí. Eu acho que se eu tivesse naquele tempo e conhecesse Paulo antes da conversão, é capaz que eu pedia um negócio desse para Deus, às vezes, Porque a gente é humano. Senhor, por que o Senhor, em vez de morrer nós, por que não morre ele? A gente está querendo pregar a palavra e ele está querendo destruir tudo. Meus irmãos, nem depois da conversão eles queriam o Saulo. A igreja o rejeitou. O homem usado por Deus para batizar ele, quando Jesus falou assim, olha, vai lá na rua direita, tem um homem orando. Ele, não, Senhor, ele é o Saulo, ele é muito mau. Então, ou seja, não queria que ele realmente fosse uma pessoa salva. Que é a dureza do nosso coração. Quem foi o maior apóstolo desse mundo? O Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. E se Deus arranca isso antes? Então, irmãos, veja, Jesus, ele olha para aquela figueira, ele fala uma palavra dura, não usa a palavra maldição, é verdade, no outro dia ela seca, mostrando que aquilo que pode obstruir a nossa corrida espiritual, Deus, ele quer tirar, ele vai tirar, e a gente tem que ter fé
tendes fé em Deus. Isso é uma coisa que nós temos que aprender nessa passagem, né? Nós não somos chamados para arrancar joio, mas para semear a boa semente, né? Isso é importante. Eu digo isso por causa dos problemas que acontecem, seja dentro ou fora da igreja, seja na nossa vida, né, na vida alheia, que a gente gosta de se meter muito. Cuidado, meus irmãos. Você não é chamado por Deus para arrancar joio. Tem crentes que eles estão tão preocupados em acabar com o mal deste mundo, fazem mais inimizades do que amizade, eles trancam mais portas do que abrem portas para o Evangelho, são extremamente insensíveis, quando eles podiam apenas semear a boa semente e fazer o que Deus mandou, né? Vai lá, prega o Evangelho a tempo e fora do tempo. Mas às vezes acontece isso com a gente, né? Dá aquela autojustiça e pronto, né? Como é que a gente olha para esse mundo, né? Para o mal desse mundo, desanimado, né? Temos realmente motivo para isso, para olhar desanimado? Só porque está acontecendo tanta coisa ruim? Eu acho que a nossa sociedade cristã vai ficar cada vez mais desse jeito. Uma coisa me chamou muita atenção no último censo, foi o aumento das pessoas que não creem mais em Deus. Isso não é privilégio do Brasil. Isso já é uma coisa mundial, na Europa já está disseminado. Aqui na América do Sul está crescendo muito, nos Estados Unidos também. Veja só, o aumento das pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso e tal. Então, como é que acontece, né? Como é que você vê o mal deste mundo? Por que essas pessoas chegam nessa conclusão? Lembra do que eu disse? Se tem tanto mal na terra, por que Deus não faz nada? É o que eles falam, né? Uma outra coisa, né? Aquela mania das pessoas falar, inclusive crente, né? Os bons tempos já passaram. Ou seja, então quer dizer, o dia que você está vivendo não presta, o futuro também não presta. Já pensou, irmãos, se um missionário falasse isso? Os bons tempos eram os tempos dos outros. Não, o missionário ele tem que pensar assim, os bons tempos é agora, né? Eu estou vivendo esse, e você também, porque senão você vai realmente desanimar, né? Então você tem que olhar, agir com fé, né? Pode lamentar o pecado, não tem problema nenhum, né? De lamentar o pecado, mas jamais desanime. Se você estiver indo, né? Aparece uma figueira como apareceu para Jesus, enganosa. Jesus ainda tinha que lidar com um discípulo traidor, lidar com aquele povo ingrato que o crucificou. Você vai fazer o quê? Você vai parar? O que Jesus faz? Ele continua indo até o Calvário, porque a obra tem que ser feita, ele tem que terminar a obra dele. Então, eu vejo que os irmãos, né, não digo a nossa igreja, mas, em geral, os crentes, aqueles que são de Cristo, são facilmente tomados pelo desânimo, por qualquer coisa que acontece, né? Olhando esse mundo, as notícias, pode ser que dá um desânimo muito grande. Tem a história, meus irmãos, do comerciante com a esposa dele, que foi um pastor que contou essa passagem, né? Essa história, de que os dois eram crentes, os dois serviam a Deus e os dois amavam a Deus. Eles realmente eram fervorosos a Deus. Mas em tempo de guerra, muita coisa acontece de ruim. E eles eram comerciantes, veio a guerra, e aconteceu que naquela guerra todo mundo estava perdendo tudo, e o comércio deles, então, foi de água abaixo, né? Foi de água abaixo, cada vez mais dificuldade, cada vez mais problemas, dívida e tal. E aí, então, ele estourou, né? E chegou no momento que ele falou assim, olha, está cada vez pior, eu estou desanimado, as coisas estão ruins, a gente está orando, não está acontecendo nada, a gente serve a Deus, a gente vai na igreja, não estou vendo resultado nenhum, né? E sempre reclamando, né? Tipo assim, eu vou desistir. Eu vou desistir. Primeira figueirinha que mente para ele, ele já quer desistir. Então, irmãos, a mulher dele era uma mulher muito sábia. Um dia ela acordou sem pentear o cabelo, tudo triste, com a roupa lá, malaca na frente, levantou, meu bem, eu tive um sonho, né? Eu sonhei que Deus morreu, né? O quê?
né? Deus morreu e os anjos foi tudo no velório dele. Ah, mulher, você deixa dessas lorotas, mulher, né? Já é uma pessoa de uma certa idade, falando uma bobagem dessa, onde já se viu, Deus vai morrer, né? E ela assim, né, toda, querendo trazer ele ao entendimento. Aí ela deixou de ficar triste, né? Falou, é verdade, meu bem, Deus não pode morrer, não é verdade? Não, é claro que não. E Deus também não muda, meu bem. Do mesmo jeito que ele não pode morrer, Deus não muda. Deus sempre cuidou de nós. Deus sempre nos ajudou. Nós sempre estivemos ali guardados e protegidos pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Então, se tem aí uma nuvem cinzenta encobrindo a gente agora, encobrindo esse sol maravilhoso, uma hora esse sol vai brilhar de novo. Nós temos que ter fé em Deus, meu marido. Essa é uma mulher sábia, né? Que leva o próprio marido a reconhecer que naquele momento de tristeza, de angústia, de dificuldade, o que Deus queria? O que Deus pede para a gente? Olha, tem de fé em Deus, tem de fé. Vá lá. É isso que nós temos que fazer, a igreja ou qualquer dos nossos irmãos, né? Então, vamos voltar lá para o livro de Marcos para a gente terminar. Lá no capítulo 11, Jesus citou o caso da figueira, mas ele falou de montanhas aqui. Olha lá, né? Capítulo 11 e versículo 23. De novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, o que isso tem a ver com a figueira, né? Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-ei. Como eu disse, montanhas não significa terra somente, né? Mesmo porque se fosse, é tão fácil de subir, atravessar, pessoas podem fazer isso aqui. Olha, montanhas, para mim, na Bíblia, são dificuldades. Jesus, quando a palavra, o reino de Deus chegasse, ia aplanar os montes, ou seja, aquele coração orgulhoso, lembra? Ele seria o quê? Aplanado. Ia nivelar aqueles abismo profundo. Por quê? Porque tem muita gente que está lá angustiado, triste, no fundo do poço. Então, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ele se ergue. Como o orgulhoso abaixa, aquele que está entretecido, ele se ergue. Então, o monte tem esse sentido, Tem um sentido de desafio, que cada crente vai ter que enfrentar, seja para o crescimento espiritual dele, seja porque impede o avanço do crescimento espiritual dele. E aí, irmãos, eu cito esse jovem, que era jovem quando ele desejou ser um missionário, e ainda que ele não saiu tão jovem, mas por uma boa idade quando ele se tornou um missionário, que é o primeiro missionário da era moderna. É o primeiro, é o William Carey. E ele tem uma frase muito linda, quando ele pregou em Isaías 54:2, ele disse: espere grandes coisas de Deus e receba grandes coisas de Deus. Se viesse uma crise muito grande no Brasil, você ia esperar grandes coisas de Deus? Ou você ia esperar o fracasso? Às vezes tem aquela coisa, faça grandes coisas de Deus, espere coisas grandes, Mas olhe essa frase, meus irmãos, se não é uma frase de fé. Ela diz: espere grandes coisas de Deus e receba grandes coisas de Deus. Esperar quando? Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. No momento que você está vivendo, meu momento é maravilhoso, espere grandes coisas de Deus. Às vezes a pessoa está num momento tão maravilhoso na vida dele, que ele fala assim, vai acontecer alguma desgraça na minha vida, porque está tão bom. Mas tem pessoa que é assim, que nem no tempo bom ela consegue ser feliz. Imagine quando chegar um tempo ruim, ela vai olhar e dizer, agora que acabou tudo mesmo, Como acabou se você está vivo? Você está orando,
Olha essa frase, irmãos, espere grandes coisas de Deus, né? E aí é dito, e você vai receber grandes coisas de Deus, né? Então, ele era um pastor que trabalhava como sapateiro e tinha um mapa mundo lá na sapataria dele, e ele colocava um papelzinho lá, fosse hoje um grampinho, né? Em todos os países que o evangelho não tinha chegado o evangelho não alcançou. Então, em 1780, 90, olha, aonde que o evangelho estava? Né? Então, muitos países mesmo, e ele ficava olhando lá para aquela Índia, mas, meus irmãos, a Índia é muito grande, como até hoje. Eu ouvi uma conversa que já é quase o país mais populoso do mundo, vai ultrapassar a China, se já não ultrapassou. Então, eles já eram muita gente naquele tempo também, e aí ele ficava olhando, e ele então desafiou os pastores lá da sociedade batista deles lá, olha, nós temos que alcançar todas as nações, como Jesus disse, né? E aí um pastor olhou para ele, já velho, meu filho, quando Deus quiser alcançar, ele alcança, não precisa de você. Falou assim para ele. Ele não desistiu, ele continuou. Né? Sabe por quê? Porque ele esperava grandes coisas de Deus. E quando nós esperamos grandes coisas de Deus, nós acabamos recebendo grandes coisas de Deus. Né? Um dia, meus irmãos, um outro pastor olhou para ele e citou essa frase quando ele falou da Índia, né? Falou assim, há uma mina de ouro na Índia, mas parece tão profunda quanto o centro da terra. Quem que vai entrar lá? Quem que vai explorar? Ele levantou a mão, ele disse, eu vou. Né? Ele disse, uma mina tão grande, quem que vai lá? Só que é muito profunda. Ele levantou a mãozinha dele, eu vou, eu quero ir. Irmãos, eu vejo nesse missionário, eu vejo que ele teve que realmente fazer o que está escrito no versículo 23, sabe? Remover montanhas. Aliás, a sociedade escreveu para ele uma vez e disse, e como é que está a remoção do Himalaia? Olha, o Himalaia, a grande montanha da Índia. Como é que está a remoção do Himalaia? Como assim, como é que você está fazendo contra todos esses obstáculos aí? Eu olho para a vida dele, eu vejo que ele, 4 montanhas que ele precisou fazer, como Jesus está dizendo. Vamos ler o versículo 23 de novo? Que diz, porque em verdade vos digo que, qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Qual é a primeira montanha que precisa ser removida? Aqui está dentro de nós. Você sabe por que muitas pessoas não trabalham na igreja? Porque o orgulho não deixa. É só isso. Por que muitas pessoas não aceitam desafios espirituais? Porque às vezes tem medo. Por que muitas pessoas às vezes se enfraquecem tanto e se afastam? Porque estão desanimadas. É preciso vencer essa primeira montanha, que é Ele próprio. Se você consegue isso, olha, você tem um caminho de vitória muito grande na sua vida espiritual. Essa é a primeira que tem que ser derrubada. A segunda que tem que ser derrubada, que ele precisou, ele sendo um sapateiro, como é que ele vai alcançar as Índias lá? Mas a segunda, meus irmãos, é aquelas pessoas que consciente ou inconscientemente se opõem à obra que Deus coloca na sua frente. Então, vai acontecer muito isso. Você é chamado para alguma coisa, para fazer um serviço para Deus, para honrar a Deus de uma forma gloriosa e abençoada, e aí, em vez de uma pessoa te ajudar, ela não te anima, não. Rapaz, você vai ser um escravo ali dentro daquela igreja. Já pensou? Tá bom. E a pessoa fala, é mesmo, estou vendo que eu estou sendo um escravo aqui nessa igreja, Olha só, essa frase foi citada, eu até falei para você,
quando ele se levantou e disse: olha, está escrito, ide por todo mundo, Deus quer que a gente vá para todo mundo, né? Ele pregando essa palavra, aí vem um pastor bem mais velho que ele, 30, 40 anos mais velho, chefe lá da missão, e diz assim: jovem, sente-se, quando Deus tiver prazer em converter o mundo pagão, Ele faz, sem a sua ajuda, sem a minha ajuda. Isso lá é uma palavra para um jovem? A história diz que esse pastor se retratou anos depois e disse: me perdoa, jovem, eu estava errado. Mas ele já estava nas missões quando ele se retratou. Mas não é para desanimar? Então você tem que enfrentar, né, aqueles problemas que estão dentro de você, te impedem de fazer alguma coisa, e aqueles que não querem que você faça nada, como aconteceu com ele. E aí tem os meios, né? Esse para mim é uma outra grande montanha, né? Qual que é? Os meios. Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou fazer essa obra aqui que Deus ele quer que eu faça? Coitado. Ele para ir da Inglaterra para a Índia não tinha avião. Num barquinho comum ninguém chega. Ele precisava comprar uma passagem de navio e ir para as Índias. Sabendo, meus irmãos, que esse homem estava querendo ir para lá, que esse missionário estava querendo ir para lá, e eles entendendo que aonde chega o evangelho, os corações mudam, e eles exploravam aquelas pessoas, a Companhia das Índias disse: não, você não vai não, nós não vamos vender passagem para você. Acredita nisso? Que até isso ele teve que vencer isso aí. Como é que se vence isso? Com muita oração, sabe? O que levanta, olha, é o monte que está ali, como é que eu vou lançar essa coisa para o mar? Então, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que clamar. Versículo 23 diz assim, né? Ergue-te, lança de mal, você tem que falar: Senhor, o Senhor tem que tirar isso aqui da minha frente. E aí, meus irmãos, para mim, tem uma outra ainda, conseguir chegar. Uma coisa é você conseguir chegar lá na Índia, outra coisa é você ser um missionário na Índia. Eu estava num acampamento, aí um pastor, a esposa dele, 6 crianças, né? 6, assim, né? Falando um português ruim, 4 anos no Brasil. Mal falava uma palavra em português, uma coisa assim, né? Cantaram uma música bonita lá, sabe, em inglês e tal, em vozes, foi uma coisa muito linda, né? Aí ele falando: eu estou na espera de uma igreja convidar-me. Mas ele não veio para ser missionário? Nem aprendeu a língua ainda? Uma coisa é chegar, meus irmãos, aí chega, já vai de cara com essas montanhas que são essas almas. Como é que eu vou conseguir pregar o evangelho para essas almas? Naquele tempo, uma viagem da Inglaterra para as Índias demorava muito. Nesse tempo, ele aprendeu a língua nativa para poder evangelizar as almas que ele encontrasse. Ele aprendeu no navio. Sabe como, pastor? Clamando a Deus. Clamando. E vai, olha, 1/3 das pessoas desse planeta, meus irmãos, 1/3 das pessoas desse planeta leem uma Bíblia que ele traduziu. Nós temos a João Ferreira de Almeida, né? O padre Matos Soares, nós temos a Bíblia dos Capuchinos, são, né, traduções aqui do Brasil, em português, mas na língua deles não tinha Bíblia. O que ele fez? Ele traduziu a Bíblia, ele fez dicionários, ele fez tudo que podia imaginar, que você pode imaginar. Já pensou que ainda hoje, 2025, ele chegou até 1830, 40 lá. Então, né, nós estamos falando aí de quantos anos? Hoje, 1/3 do planeta pode pegar a Bíblia assim e ler, seja na língua, né, deles lá, ou as línguas que ele traduziu a Bíblia em mais de 50, 60 línguas diferentes, e 1/3 do planeta lê a Bíblia que ele traduziu. Um sapateiro. Qual que é a diferença de
secar uma figueira que está enganando, que está atrapalhando, e de ir para um lugar que nem a China e sair vitorioso pela fé. Não tem diferença nenhuma. A obra é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Tem de fé em Deus. Sem isso, sem fé, irmãos, a Bíblia diz o quê? É impossível você agradar a Deus. Lembre-se disso, né? Surgiu o problema, o que eu tenho? O que Deus me diria agora, meu Senhor? O que o Senhor, agora, nesse momento, o que o Senhor me diria? Essa palavra, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a mais terrível montanha que precisa ser lançada ao mar. Parece uma coisa tão desconexa quando você lê o capítulo 11. Olha aí o capítulo 11, versículo 25. Quando você estiver orando, o que você faz? Perdoe. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Por que será que a vida de tanta gente não vai para frente? Já pararam para pensar? Onde que está escrito isso aqui, pastor? No mesmo lugar que Jesus está dizendo que todas as montanhas têm que ser removidas pela fé. Ele entende que a falta de perdão, os problemas particulares que uma pessoa tem com outras pessoas, tem que ser tratado. Essa montanha tem que ser retirada da sua vida. Como, pastor? Eu não consigo. Pela fé. Tende fé em Deus, Senhor. Força eu não tenho, mas eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar. E o Senhor vai me ajudar a perdoar essa pessoa que fez esse mal para mim, ó Deus. Me ajuda, me ajuda. E eu perdoo também, né? E que aquela pessoa me perdoe também, Senhor. Que a pessoa, eu fiz um mal para aquela pessoa, e que o Senhor possa usar de misericórdia para comigo. E me ajude a usar de misericórdia para com outros. Interessante, né? Que ele termina falando de perdão. Por quê? Porque é uma grande barreira na vida espiritual, no crescimento espiritual, no andar espiritual dos crentes em Cristo Jesus. Tem de fé em Deus, né? Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Amém?